Olá, Rodrigo Paiva, sou Thiago Risse, editor executivo do portal BHZ. É um prazer tê-lo aqui conosco. Estamos entrevistando todos os 15 candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Já é uma prática do BHZ. Você mesmo participou em 2018, mas como candidato ao Senado. Só que este ano é diferente, inclusive de 2018. A gente saiu da nossa casa, do nosso estúdio e veio para cá porque a gente fez questão que essa entrevista fosse presencial, por uma questão técnica, mas também de qualidade, né? De estarmos próximos, mesmo a uma distância segura. E nosso estúdio não conseguiria receber todos nós, toda a nossa equipe, toda a sua equipe, sem colocar em risco a nossa saúde por causa da Covid-19. Esse lugar, o lugar seguro, foi aqui, o auditório da Faculdade Pitágoras. Muito obrigado pela participação. Tiago, eu que agradeço a oportunidade de mostrar toda a nossa BH de A a Z, né? Faço questão de valorizar o trabalho de vocês, que é muito bacana, muito transparente e leva muita informação para toda a nossa cidade. É uma honra estar aqui com vocês, eu já tive a Covid, já passei por isso, então eu costumo dizer que eu sou Covid-free. Pela primeira vez também a entrevista é conduzida apenas por mim, mas obviamente não estou sozinho, além de toda a equipe técnica aqui atrás. Essa pauta, a pauta da entrevista, é feita pelos repórteres Jordânia Andrade, Rafael de Oliveira e Vitor Fornes. Vai ser um bate-papo, uma entrevista de 45 minutos aproximados. Uma boa parte dessa entrevista é reservada para proposições suas, propostas, ideias, diversas áreas. A gente vai fazer perguntas, mas aí fique à vontade para falar de educação, de saúde, de segurança. E uma segunda parte mais específica da sua candidatura, do novo, de política. Então vamos lá, vamos começar economia e comércio, um dos grandes assuntos aí, com essa pandemia, potencializado por essa pandemia. A prefeitura, liderada pelo prefeito Alexandre Calil, foi bastante firme, fechou a cidade, principalmente no início da pandemia, e agora já está reabrindo, né, uma reabertura gradual que eles chamam, mas obviamente que a pandemia afetou milhares de comerciantes de forma bem firme, bem forte, né? E aí eu queria uma rápida análise, né, até para o nosso leitor e para o seu eleitor entender sua visão de como foi essa postura da prefeitura, mas principalmente a sua proposta, o que vai fazer caso seja eleito, para ajudar, o que a prefeitura, obviamente no âmbito municipal, pode fazer para ajudar esses comerciantes tão afetados pela pandemia. Não, bacana, obrigado pela pergunta. O prefeito Calil, ele matou o boi para tirar o carrapato. Ele está matando a nossa cidade. O fechamento aconteceu do período muito longo. Nós somos a cidade que bateu o recorde mundial de fechamento. Isso é um absurdo. O prefeito não tem diálogo. Eu ainda estava no governo de Minas Gerais, nós criamos um programa chamado Minas Consciente para atender toda Minas Gerais, principalmente as cidades que são conurbadas, cidades que são ligadas à Grande Belo Horizonte. Belo Horizonte não é uma ilha. Belo Horizonte é formado pela cidade e pelas cidades vizinhas que estão integradas de uma forma umbilical, vamos dizer assim, né? Então, houve um erro muito grave que o prefeito não deixou o secretário de saúde do município conversar com o secretário de saúde do estado. Isso está errado. Nessa hora, o nosso inimigo comum sempre foi o coronavírus, né? E parece que para a prefeitura de Belo Horizonte não era. E aí deu no que deu, né? Nós tivemos mais de 11 mil empresas fechadas, 35 mil empregos perdidos, né? A economia só se salvou por causa da assistência, na verdade, do governo federal. E aí eu bato palmas para o nosso ministro Paulo Guedes, que identificou 39 milhões de pessoas que não dependiam do Estado, trabalhavam por conta própria. São os motoristas de Uber, os autônomos, né? E eles receberam aquele auxílio emergencial porque o país todo parou. Então, eu critico veementemente a atuação da Prefeitura de Belo Horizonte. Ela fez a coisa errada durante muito tempo, deixou 200 mil crianças sem ensino. Depois a gente vai falar sobre educação, eu volto nesse aspecto, né? Mas isso é um crime. Bom, voltando para a economia, o que nós precisamos fazer? Já era meu plano, mesmo antes da pandemia, resgatar a nossa cidade. Belo Horizonte é uma cidade que tem andado para trás nos últimos anos. E vou dar um dado que é muito importante. Em 2010, o nosso PIB per capita, a produção per capita de um Belo Horizontino, equivalia a 15 mil dólares. E eu vou falar em dólares porque eu quero comparar com países do mundo. Bom, esse ano, no final do ano, pelas nossas estimativas, o PIB per capita vai chegar a 6.500 dólares. Vejam vocês, uma queda de mais de 50%. Isso significa o quê?
que Belo Horizonte está perdendo empresas, perdendo emprego e perdendo renda para os municípios vizinhos, para outras cidades e até para outros estados. Você vai abrir uma empresa, o ISS em Belo Horizonte é 5%. Você vai no município vizinho, o ISS é 2%. Onde você abre essa empresa? É óbvio que é no município vizinho. Nós não temos mais pessoas bobas, né? Então, a Prefeitura de Belo Horizonte ela tem que ser competitiva. Como que nós vamos fazer isso? Eu vou ser o prefeito que vai reduzir impostos. Eu vou fazer o que é preciso ser feito. Nós vamos diminuir o número de secretarias de 14 para no máximo 10. Nós fizemos isso no governo do Estado de Minas Gerais, economizamos R$1 bilhão em 4 anos. Toda a economia que eu obtiver nessa redução da estrutura administrativa da Prefeitura vai ser usada na redução de impostos. Porque nós precisamos gerar emprego e renda. A Prefeitura de Belo Horizonte hoje ela é inimiga do empreendedor. Nós, na gestão Rodrigo Paiva, a Prefeitura vai ser amiga, vai andar de mãos dadas com esse empreendedor. E vou dar um exemplo também que é muito revelador de como está a atuação da Prefeitura. Eu estou visitando Belo Horizonte inteira, estive no bairro Cachoeirinha, visitando uma praça, e tinha lá um vendedor de churros. E eu comprei os churros, perguntei para ele se ele já tinha licença do carro. Ele me disse, Rodrigo, não tem licença, tem 9 meses que eu estou tentando essa licença. Aí eu perguntei, você já teve o seu carro apreendido? Ele falou assim, não, Rodrigo, eu corro muito. Tiago, aquilo me deu uma dor no coração, porque quem corre de alguém é ladrão de polícia. Empreendedor, quem está trabalhando, não tem que correr de ninguém. Então nós temos que mudar esse paradigma, simplificar as regras. A Prefeitura tem que adotar essa lei da economia mais simples. O IPTU em Belo Horizonte subiu 78% nos últimos 4 anos, por uma inflação de 31%. As taxas que a Prefeitura cobra subiu 82%, para a mesma inflação de 31%, e mesmo o ISS, cuja arrecadação não caiu nada com a pandemia, a arrecadação do ISS em julho foi maior que a arrecadação em janeiro desse ano. Nos últimos 4 anos também tivemos um aumento de 40,5%, superior à inflação de 31,5%. Então, a política do atual governo, que é a política do PT, porque o governo do prefeito Calil, ela é composta por vários participantes do Partido dos Trabalhadores. Então, eles estão à esquerda, eles querem mais imposto, e nós estamos perdendo. Belo Horizonte está perdendo, aí eu volto naquela minha análise do PIB per capita. A Coreia do Sul, que é um país que se desenvolveu absurdamente nos últimos anos, o PIB dele já chega a 33 mil dólares. Os Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo, tem um PIB de 66 mil dólares. Ou seja, precisamos de 10 belo-horizontinos para dar um norte-americano. Isso é uma vergonha, nós vamos mudar isso. Os mais ricos em Belo Horizonte estão indo para Nova Lima. Nova Lima é a cidade com a renda per capita. O Calil, acho que é o prefeito de Nova Lima. Ele errou de cidade, porque está espantando os mais ricos para Nova Lima. E os mais pobres não conseguem adquirir uma casa em Belo Horizonte. O que acontece? Vai para cidades vizinhas. Gera um problema incrível de mobilidade. O principal problema da cidade de Belo Horizonte, apontado em todas as pesquisas, em todas as análises, é a mobilidade. Temos um transporte público de péssima qualidade, porque as pessoas têm que se deslocar de regiões muito distantes para vir trabalhar no centro ou nas regiões centro-sul da cidade. Candidato, vou fazer um combo, a gente vai falar sobre transporte, vai falar sobre educação, vou pedir um pouquinho mais de brevidade para a gente poder pincelar em todos esses assuntos. Então, só um combo para eu organizar para mim mesmo e também talvez para o nosso leitor, secretarias, pelo menos 4, já tem ideia quais são as descartáveis, sobre comerciante, vou fazer um combo, tá? Sim, claro. Se ficar muito confuso, a gente repete. Pelo que eu entendi, vai desburocratizar, certo, para os comerciantes. E aí eu queria saber, você chegou a falar de IPTU, tá alto e tal, vários candidatos já passaram por aí, falaram em liberar o IPTU, né, conseguir protagonizar uma isenção de IPTU para os comerciantes. Queria saber, vai ter alguma isenção, que não seja de IPTU, mas de alguma taxa para esses comerciantes? Sim, deixa eu explicar então. Primeiro, a questão das secretarias. Eu não tenho formatado todas ainda, porque eu dependo dos dados da Prefeitura. Infelizmente, essa Prefeitura não tem transparência nenhuma. Ou seja, a caixa preta que fala da Begatrans não é da Begatrans. A caixa preta é da Prefeitura. Então, eu não tenho esse dado ainda, mas eu posso dar um exemplo que é bastante prático. A união da Secretaria de Educação com a Secretaria de Esportes. Nós queremos dar um ensino de qualidade para as nossas crianças. E, para isso, eu vou criar no turno e contraturno, no turno as aulas regulares e no contraturno não é educação física, é uma aula de esporte, de futebol, de vôlei, de basquete, se for possível até existir um clube social parceiro, até inclusive de natação. O esporte que estiver disponível na região daquela escola. Por quê? Esporte ensina disciplina.
trabalho em equipe, liderança. É isso que nós precisamos dar para essas crianças. Além disso, dos esportes, nós vamos ter aula de programação e lógica, aulas de inglês e aula de empreendedorismo. Porque é isso que o mercado, nós temos que preparar a criança para o século XXI. Belo Horizonte não entrou no século XXI ainda. Tá? O segundo aspecto, nós vamos reduzir impostos, mas com muita parcimônia. Para cada 1% que eu reduzo do ISS, nós temos um economista-chefe que fez esse estudo. Eu reduzo a receita da Prefeitura de Belo Horizonte em 400 milhões. Então, existe um impacto financeiro que tem que ser muito bem dosado. E eu vou revelar para vocês aqui um segredo que eu não contei para ninguém ainda. Antes da pandemia, o nosso objetivo era chegar ao final do meu mandato com o ISS, com a alíquota de 2% para todo e qualquer tipo de serviço. Eu não sei se com a pandemia se isso vai ser possível ou não, mas nós vamos trabalhar para que isso aconteça. Porque a gente não quer discriminar um serviço do outro e a gente quer a alíquota mínima para que Belo Horizonte seja competitivo, não aconteça aquele exemplo que nós vimos antes. Então, o Partido Novo é um partido sério, transparente, honesto. Então, nós vamos fazer a coisa certa. Eu poderia chegar aqui e falar que eu vou reduzir todos os impostos, que eu vou acabar com os impostos, mas isso é mentira, né? A cidade vive do imposto, que é o dinheiro do contribuinte, que deve voltar para ele em educação, saúde, segurança e infraestrutura. E todo o restante, vocês podem ter certeza, nós vamos deixar para a iniciativa privada. Vamos fazer concessões como nunca. Vamos fazer parcerias públicas e privadas como nunca. Vamos usar a iniciativa privada para realizar o desenvolvimento da cidade. Né? O privado é que sabe aonde que a cidade vai crescer, onde que ela vai ter melhores resultados. Rodrigo, essa pauta produzida pelos repórteres que eu já citei, ligando para diversas referências, estudiosos das diversas áreas. Vou reproduzir aqui uma pergunta de uma dessas referências, é a Maria Cristina Bove, ela representa a Pastoral da Rua. A população de rua não está na rua porque quer. Como a prefeitura vai trabalhar para desenvolver políticas estruturantes de moradia e geração de trabalho e renda para essa pessoa em situação de rua? Tiago, isso é importantíssimo. Isso está no nosso programa de governo. O número de pessoas em situação de rua aumentou absurdamente na atual gestão e existe uma grande responsabilidade que eles nem têm, nós não temos uma estatística de quantas pessoas estão em situação de rua. Segundo dados de amigos que trabalham no Banho de Amor, que é uma ONG que dá assistência a essas pessoas, nós estaríamos chegando a quase 12 mil pessoas em situação de rua em Belo Horizonte. O que nós precisamos? Primeiro, dar dignidade a esses indivíduos, que eles tenham um local onde possam fazer a higiene pessoal, onde eles possam tomar banho, lavar a mão. E o governo do estado fez isso. Na pandemia, a Serraria Souza Pinto se transformou, inicialmente era para artistas de rua, e depois abriu para todas as pessoas em situação de rua, um local em que eles pudessem tomar banho e lavar a mão. Simples assim. Né? E eu tenho conversado com os comerciantes, vários têm me dito, Rodrigo, para mim abrir minha loja no centro da cidade, eu tenho que chegar 1h30, 2 horas antes, para limpar a calçada, porque tem fezes, urina. Quer dizer, as pessoas não chegam no lugar que está com mau cheiro. Né? Então, primeira coisa é dar dignidade a esses indivíduos. Segundo, fazer um trabalho efetivo de estatística de quantas pessoas estão na rua, catalogá-los, colocar as pessoas, identificar essas pessoas, né, fazer o reconhecimento facial. Inclusive, eu tenho um projeto que essas pessoas recebam alimentação usando o reconhecimento facial, usando a tecnologia. A tecnologia existe. Eu fiz isso na Prodente. Os presos hoje do estado de Minas Gerais, a contagem deles é feita através de um sistema desenvolvido pela Prodente, onde você faz o reconhecimento facial. Então tem jeito de alguém tentar enganar, entendeu? Então nós temos que cadastrar essas pessoas para que elas tenham de volta a sua dignidade. E, obviamente, tentar viabilizar que elas saiam da rua. E eu perguntei para eles, eu conversei com os moradores de rua, eu pergunto, vocês têm os abrigos, por que vocês não vão para o abrigo? Rodrigo, o abrigo é mais perigoso que a rua. Então, tem uma coisa errada, né? Então, a prefeitura não está fazendo a coisa certa. Nós vamos fazer a coisa certa. Tem muitas dessas pessoas que têm problemas com drogas, outros problemas mentais. Então, tem que haver um esforço da prefeitura em parceria com as ONGs e a iniciativa privada. A gente sabe que tem muitas pessoas que querem ajudar. Isso é muito bonito. O Belo Horizontino, o mineiro e o brasileiro em geral, né? É uma pessoa muito amigável que estende a mão para quem está necessitado. Então, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos resolver esse problema. Inclusive, eu conheci um projeto nos Estados Unidos, onde várias cidades já tiveram sucesso, conseguiram remover todos em um ano. Então, é um desafio muito que eu vou me dedicar muito para resolver, porque é uma situação
que a gente não pode deixar essas pessoas sem dignidade. E aproveito para falar o slogan da nossa campanha, rapidamente, que é para BH avançar com dignidade. Belo Horizonte precisa avançar e não andar para trás, como tem acontecido nos últimos 20 ou 30 anos aqui na cidade. Debate pronto, falou até um número de uma ONG, que não é oficial, 12 mil. Qual que é a meta em um ano? Não, essa é lá fora. Qual seria a sua meta? Não, a nossa meta é realmente, hipotético mandato. No nosso mandato, viabilizar para que não temos... Não vou falar que vai ter zero, isso é impossível, entendeu? As pessoas são livres para ficar e a gente não pode tolher essa liberdade, entendeu? Mas eu acho que reduzir bastante, dando assistência, viabilizando a questão das moradias. Eu tenho um projeto interessantíssimo para as comunidades, vilas e favelas, que é a regularização fundiária, né? Que é dar dignidade a essas pessoas também. Hoje nós temos pessoas vivendo, visitei várias, né? Ontem mesmo eu estava visitando na Vila Suzana, e elas não têm o título da propriedade, apesar de já estar morando lá 20, 30, algumas pessoas até 60 anos, e não têm o título do imóvel. Então, eu quero dar essa dignidade, porque a pessoa tem a escritura do imóvel, e é interessante. Posso continuar? Rapidinho, porque a gente não saiu nem do primeiro tema. Beleza, porque as pessoas querem dignidade. Olha que bacana, eu fui no Taquari. É uma senhora, ela mora numa casa e tem um gato, ela tem uma ligação clandestina de energia elétrica, né? Ela falou assim, Rodrigo, eu quero pagar a luz. Eu quero pagar a luz. Eu falei, né? Por quê? Porque ela queima a geladeira dela, ela queima o liquidificador, ela queima a televisão e ela não tem garantia nenhuma. Fui na Vila Formosa, o senhor, eu quero pagar o IPTU. Eu quero ter esse espaço meu aqui. Né? O ambulante, Rodrigo, eu quero pagar a taxa. Eu quero ter o direito de vender a minha mercadoria. 20 anos de mercado. O cara vende churrasquinho, né, na cabana há 20 anos. Comi o churrasquinho, uma delícia. Bom, vamos lá. Bacana. Fugiu do meu número, hein, dos 12 mil, mas vamos passar dessa. Eu vou até mudar o meu eixo, sim, candidato. A gente ia falar sobre educação, mas bem rapidamente, porque é sua formação e também a entrevista nossa com o Zema em 2018 foi bastante marcante por esse aspecto, que é a tecnologia. Naquele momento ele até prometeu fazer uma espécie de pontuação como Uber para os servidores públicos, inclusive implantação de câmera, né, em cada policial militar. Queria saber, você falou do reconhecimento facial para o morador em situação de rua. Sim. De forma objetiva, por favor. Quais outras propostas que usa a tecnologia? Tá, bacana. Nós vamos usar a tecnologia, nós vamos usar e abusar da tecnologia. Belo Horizonte hoje está na posição 92ª como cidade amiga da internet. Isso é um absurdo. Nós vamos ser a primeira. Eu vou criar o BHPP e ele vai ter tanto sucesso como o MGPP. Eu, como presidente da Prodenge, eu assumi com em torno de 200 mil usuários o aplicativo que rodava aqui nesse celular. Nós entregamos com mais de 1.200.000 usuários, com o boletim de ocorrências estando disponível aqui e diversos outros serviços. Eu quero o BH Resolve, aquele local que você vai no centro da cidade, não tem lugar para estacionar, não consegue parar, o BH Resolve vai estar aqui dentro. Nós vamos mudar o nome do aplicativo, vai ser BHPP, nós vamos colocar todos os serviços possíveis e imagináveis digitalizados. Inclusive o atendimento com o próprio servidor. A gente pode fazer uma videoconferência, isso funciona. Na pandemia nós temos videoconferência com pessoas. Com a pandemia, o setor médico permitiu a teleconsulta. Então eu chamo no meu plano de governo de telesaúde, porque envolve a teleconsulta, se ela assim for permitida, envolve o telemonitoramento, que é monitorar um paciente à distância, envolve a teleconsultoria. Eu sou um médico, estou atendendo um posto de saúde, eu sou clínico geral, não tenho especialidade. Você chegou lá, apareceu com problema na pele. Eu ligo para um consultor, né, que é especialista, um especialista em pele, né, e ele pega e me dá a informação e eu já trato você imediatamente. Hoje é um dos principais problemas da cidade. O atendimento em especialidade demora um ano e meio. E ontem eu tive um candidato nosso, do Partido Novo, o filho é autista, ele está esperando uma fono há 2 anos e meio. Isto é uma vergonha. Então nós temos que reduzir isso usando e abusando da tecnologia, resolvendo as questões que são possíveis, muitas delas são dúvidas ou atestados, ou certificados,
ou licenciamento, isso tudo pode ser feito pelo celular. Nós temos tecnologia para isso. Vamos para a saúde, então depois a gente volta para a educação. Uma das minhas perguntas era justamente essa, sobre esse problema clássico. Lógico que a gente está no meio de uma pandemia, não sabe se acabou a primeira onda, se vai ter segunda onda, mas continua tendo esse problema, né? Uma demora enorme para consultas, exames, até cirurgia eletiva, né? Além desse uso virtual, né? De consulta por videochamada. Tem alguma outra proposta? Teve candidato passando aí falando em construir uma policlínica por regional, ou inaugurar, ou revitalizar UPAs, 2 UPAs, enfim, uma série de questões. Queria saber, desculpa, mas de forma breve também, além da questão virtual, se você planeja fazer algo para a saúde de BH. O foco para resolver a questão da saúde é usar a tecnologia em benefício do cidadão. Então, nós chamamos de telesaúde, depois eu vou pedir que todos consultem o nosso plano de governo, que isso está bem detalhado. Mas esse vai ser o foco, obviamente, com o prontuário também digitalizado e uma integração com o Estado. Deixa eu só te interromper. Claro. Não teme ampliar a desigualdade? Aquela pessoa que não tem acesso à internet ficar de novo no fim da fila? Não. Tem algum projeto para levar a internet para a periferia? Claro, nós fizemos isso no Estado. Nós entregamos a solução de ensino à distância para os alunos das escolas estaduais. Nós validamos, eu ainda era presidente da Prodenge, 75% dos alunos das escolas estaduais, ou os pais tinham que ter um celular. Então a solução foi um aplicativo, mas que não consumia a banda de dados do celular. Muitos nem têm nem plano de dados, a gente sabe disso. Essa preocupação é nossa. Eu falei da cidade amiga da internet. Nós estamos na 92ª posição, ou seja, nós vamos incentivar que as operadoras possam instalar essas antenas de transmissão de telefonia e que elas possam instalar o cabeamento de fibra ótica. Nós vamos facilitar isso. Hoje, em Belo Horizonte, chega a ter 2 anos para instalar uma antena. Isso é um crime. A tecnologia 5G vai chegar atrasada 2 anos. Nos Estados Unidos já é uma realidade. No Brasil, a gente está discutindo se vai usar a tecnologia chinesa ou americana. Eu, como prefeito de Belo Horizonte, eu quero, inclusive, influir nisso, porque eu sou da área. Nós precisamos urgentemente viabilizar essa tecnologia na nossa cidade para ter uma internet de qualidade, de velocidade. E aí sim, nós vamos negociar com as operadoras para que esse acesso esteja disponível para todos. Tá? E engraçado você estar falando isso, porque eu fui nas comunidades, a água é gato, a CEMIG, a luz é gato, mas a internet eles pagam. Olha que coisa, porque hoje a sociedade é a sociedade da internet, né? Nós fazemos tudo para chamar um carro para o deslocamento, para fazer uma operação no banco. Foi uma revolução fantástica. E está muito mais acessível, nós entendemos ainda que tem uma disparidade. É claro, nessa nossa política, se alguém não tiver o celular, não vai ser impedido de tomar um serviço. Nós vamos ter um totem onde a pessoa pode também fazer essa consulta de serviço. Então, essa parte da inclusão... Interrompi seu raciocínio, não era isso, né? A questão virtual da saúde. Exatamente. Então, a questão virtual, ela vai acontecer. Obviamente, se as unidades não estiverem suficientes, a nossa ideia, em primeiro lugar, na verdade, é fazer parcerias público-privadas, sempre com a iniciativa pública, para não ficar construindo coisas demais e ficam coisas muito ruins. Não, a nossa ideia é sempre que possível fazer iniciativa com a parceria público-privada, seja as PPPs, que já estão vigentes, na verdade, nem é desse governo, veio do governo anterior ao atual governo, né, onde foram construídas as UMEIs, hoje é MEIs, e onde foram construídos os postos de saúde. Se eu não me engano, esse prefeito só construiu uma das unidades, e estavam previstas 44. Obviamente, nós vamos construir e executar todas as obras que são estritamente necessárias, mas eu vou cuidar do seu dinheiro. Gente, lembrando que o prefeito de Belo Horizonte ele tem a chave do cofre. É ele que autoriza as despesas. E eu vou ser o prefeito que vou cuidar muito bem do seu dinheiro. Porque o seu dinheiro, porque o dinheiro dos impostos é o seu dinheiro, é o meu dinheiro, é o nosso dinheiro. E ele não está sendo bem cuidado em Belo Horizonte. Só ainda sobre saúde, é uma pergunta que eu tenho feito para todo mundo, eu acho importante fazer para você também. Maternidade Leonina Leonor Ribeiro virou um pouco um emblema, né? Porque foi uma bandeira de governo, bandeira da campanha ainda, do Calil, não foi inaugurada, e aí nessa cadeira ele falou que não vai inaugurar, que foi um erro dele naquele momento em 2016 ter prometido isso. Você também compartilha desse pensamento? Caso eleito, vai inaugurar, não vai inaugurar, vai aproveitar o espaço de outra forma? Na verdade, a gente vai, como eu disse, falta transparência na atual gestão. Para você ter uma ideia, vou falar do gabinete, você falou do prefeito, fala do gabinete do prefeito. O orçamento do gabinete do prefeito é 37 milhões de reais ano. Eu achei extremamente exagerado. Fui no portal Transparência,
só consegui pegar dados de 3 meses, ele não tem uma opção de você pegar dados por ano. E eu identifiquei que o maior gasto do gabinete do prefeito é com o aluguel de imóveis. Não entendi nada, né? O maior gasto é o aluguel de imóveis. Aí fui ver, na verdade, na estrutura do gabinete do prefeito, eles colocaram as regionais. Ou seja, e as regionais têm espaços alugados. Quer dizer, nós precisamos entrar na prefeitura, foi assim mesmo no governo do Estado. Eu participei da equipe de transição do governo anterior do PT, e eu acho que esse governo do Calil é do mesmo PT, ele fala que é de outro partido, mas quem comanda a estrutura dele são esses partidos esquerdistas que não têm preocupação com o dinheiro público, querem gastar a rodo, né? Então eu preciso chegar na prefeitura para entender esses dados. Então pode ter certeza que eu vou fazer o que for correto, fazer o certo, porque isso é a forma do novo governar. Então não crava aqui, se vai inaugurar, não vai precisar chegar lá. Eu não sei, eu preciso chegar lá para entender. Perfeito. Né? Precisa, a região está desassistida, está assistida, a necessidade é essa mesmo, é uma maternidade desse local. Então nós vamos estudar e viabilizar, vou fazer a coisa certa, cuidando muito bem do seu recurso. Vamos voar para educação, então. Vamos educação, quero mais um panorama geral, e aí fica à vontade, mais uma vez, de forma objetiva, por favor, se tem um programa ou outro. A questão é, ficou fechado, teve uma briga jurídica, inclusive, já está descartado, estamos em novembro, já está descartada a volta às aulas presenciais neste ano. O Calil falou que, caso seja reeleito, vai voltar no primeiro semestre do ano que vem, inclusive, se necessário, não, ele disse, obviamente, se ele for reeleito, né? Mas que vai ter intervenção física, né? Obra mesmo para diminuir a chance de contágio nas escolas, e eu queria saber de você, vai voltar? Se vai voltar, como vai voltar? Se concorda que tem que ter intervenção física, por favor. Bom, o Calil cometeu um crime na área de educação. Ele deixou mais de 200 mil crianças sem alternativa nenhuma de ensino. As escolas ficaram fechadas, com razão pela pandemia, mas deveria ter adotado uma solução de ensino à distância, como eu já disse aqui, que foi feita no estado de Minas Gerais. Nós encontramos essa alternativa, 75% dos alunos ou os pais têm um celular, foi criado um aplicativo para que essas crianças pudessem ter aula. Para quem não tinha o celular, foi dada uma alternativa pela Rede TV, pela Rede Minas, desculpa, e depois a TV Assembleia aderiu. E para quem não tinha nada, foi feita uma apostila. Nós sabemos que Minas Gerais é um mundo, a gente sabe que nem todos os locais têm acesso à internet ou têm o sinal da televisão. Então foram feitas apostilas. Gente, eu entendo também que a aula presencial ela é muito melhor que a aula à distância. Mas o ensino à distância funciona, ele é adotado no mundo inteiro. O meu filho, 2 dias depois da pandemia, a professora dele já virou um youtuber que estava dando aula à distância. Meu filho está fazendo provas. Quer dizer, o que o Calil fez foi aumentar a distância, o que nós estamos combatendo. A escola pública está andando para trás, mais uma vez. E quem está falando isso sou eu, não. É o Brasil, o IDEB, o Indicador de Qualidade do Ensino em Belo Horizonte, voltou para trás, piorou. E olha, gente, em Belo Horizonte nós temos as 2 melhores escolas do Brasil. O Colégio Bernolim, em primeiro lugar, criado há apenas 10 anos. O Santo Antônio, em segundo lugar. Quer dizer, então nós temos profissionais extremamente qualificados para criar a melhor educação do país. E nós temos as escolas municipais totalmente qualificadas. Então eu quero trazer essas pessoas competentes para fazer de Belo Horizonte o melhor ensino do Brasil. Isso é possível. Os meus pais, os 2, estudaram escola pública. Os colégios Marconi, uma escola municipal. Numa geração nós perdemos totalmente a qualidade de ensino. Meu pai se formou em medicina e minha mãe em medicina veterinária. Eu duvido que um aluno que esteja saindo da escola municipal do Marconi tenha conseguido passar no vestibular sem ter feito um cursinho, alguma coisa. E o seguinte, eu vou falar uma coisa para você, gente. Quando meu filho nasceu, um primo meu falou assim, Rodrigo, agora você vai saber o tanto que seu pai te ama. E aí, porque é um amor incondicional. Não sei se todos aqui têm filhos, mas eu recomendo, tenha um filho. E aí você descobre o tanto que seu pai e sua mãe te amam. Cai a ficha, né? A gente, como adolescente, a gente briga muito com os pais. Por que eu estou falando isso? Porque um pai de família, quando ele tem qualquer recurso sobrando, a primeira coisa que ele faz é colocar o filho dele na escola particular. E isso é um absurdo, porque a escola pública deveria ter um ensino de qualidade como tem na escola privada. Isto é possível. Com Rodrigo Paiva, prefeito, eu vou provar para vocês que no final de 4 anos nós vamos ter a melhor escola do Brasil.
porque nós temos profissionais extremamente competentes para fazer isso. Forma objetiva. Rodrigo Paiva, prefeito. Voltam as aulas presenciais no primeiro semestre, com alguma adaptação, escalonado? Eu entrei em mandato de segurança contra o atual prefeito, uma representação junto ao Ministério Público para que as escolas reabrissem e ele, inclusive, cassou os alvarás das escolas privadas. Eu sou a favor, sim, que as escolas retomem as aulas imediatamente, com todos os protocolos de segurança e mais, obedecendo à vontade dos pais. Se o pai quer que a criança vá, a criança vai. Se o pai não quer que a criança vá, que a escola ofereça uma alternativa de ensino à distância. Porque essa alternativa existe, é viável e se o prefeito quiser, ele pode adotar a mesma do Estado sem gastar nenhum tostão. Perfeito, vamos lá, vamos correr, que ainda tem bastante coisa e já estamos quase na reta final. Tá. Mais uma reprodução de pergunta, Valéria Morato, presidente, coordenadora do Sindicato dos Professores de Minas Gerais. No ensino infantil, se um aluno cai na escola, a culpa é da professora. Se um aluno machuca, a culpa é da professora. Se o aluno for infectado pela Covid-19, também vai ser culpa da prefeitura? Também vai ser culpa da professora? Como garantir que as escolas vão conseguir cumprir critérios contra a Covid? Quem ficaria responsável pela fiscalização em cada unidade? Tá, eu acho assim, os pais. A responsabilidade... Dentro das escolas. A responsabilidade é uma decisão dos pais decidirem se querem ou não enviar a criança para a escola. Obviamente, eles vão ter que fiscalizar se aquela escola está cumprindo as regras dos protocolos de segurança. Então, quem tem que decidir é os pais. Não tem culpa de ninguém. Ninguém tem culpa de nada. Eu acho que a decisão é dos pais. Acidentes acontecem. Uma criança cai. É culpa da professora? Claro que não. Isso não existe, entendeu? Isso é... Seu hipotético mandato, você vai abrir as escolas caso os pais... não, vai ser real, hein? Caso os pais queiram visitar, é isso? Que aí eles vão poder fiscalizar? Eu acho que os pais devem criar uma comissão, devem visitar a escola para ver se a escola está em condições. Eu tenho certeza que isso dá transparência total. O professor, ele vai estar lá, com certeza, professor é um educador, ele vai querer cumprir todas as regras, a gente sabe que tem crianças que não obedecem, isso é normal de acontecer, chama os pais para conversar, para ter acho que é diálogo. E é o que mais falta na atual prefeitura. E eu recebi reclamações de todos, entidades de classe, pessoas, indivíduos, todos reclamam que não existe um diálogo atual com a prefeitura. Rodrigo, você participou de um quadro do BHZ em 2018 para apresentar os candidatos ao Senado naquele ano. E lembro que você disse, me parece que fez um estágio na Itália, sim, também se formou nos Estados Unidos, passou grande tempo fora do país. Não, grande tempo não. Eu passei 2 anos fora, né? Eu sou formado, sou engenheiro, importante, Belo Horizonte, preciso de um engenheiro para fazer obras para resolver os problemas das enchentes, problemas da mobilidade. Fiz mestrado fora, consegui uma bolsa do CNPq, me orgulho muito disso. Fui para fora, adquiri tecnologia, voltei, abri uma empresa na área de tecnologia de informação, entramos em disputa com a maior empresa do mundo, vencemos essa empresa, que eu fico muito orgulhoso, e quando esse processo meu foi para a segunda instância, que aí eu dependia do Estado brasileiro, eu sofri uma tentativa de extorsão. Mas deixa eu voltar, porque é justamente mobilidade. Eu ia te perguntar, você anda de ônibus, andou de ônibus aqui em BH? Ando de ônibus, às vezes, quando é necessário, eu tenho um veículo, não vou confessar isso. E mais do que isso, quando eu fui presidente da Prodenge, eu tinha direito a um carro com motorista. No segundo dia, eu cortei meu carro com motorista e cortei o carro e motorista de toda a diretoria. Então, eu chegava na Prodenge e o pessoal falava assim, Rodrigo, esse é o primeiro presidente da Prodenge que chegou usando o carro próprio. Quer dizer, é um absurdo, né? Mas eu ando de ônibus, sim, ando de metrô. Uma vez meu carro acabou a bateria lá na cidade administrativa, eu voltei de metrô, que era a forma mais rápida de vir. Entendo o problema, precisamos resolver esse problema de mobilidade. Você acompanhou na pandemia, ônibus lotados, queria de forma objetiva, porque realmente estamos estourando já essa primeira parte. Acompanhei. Calil como prefeito, por isso que eu repito, ele é o atual prefeito de BH, sim, disse que não tem solução. Queria saber se tem solução, se tem caixa preta, se vai abrir, e se a solução passa por um enfrentamento ou até mesmo um rompimento de contrato. Tem solução, sim, é preciso negociar com as concessionárias. Eu tenho um plano de criar uma integração dos modais, e eu vi isso acontecer naturalmente. Eu estava lá na Estação Diamante, 4 senhoras chegaram de software de aplicativo para pegar o ônibus. Então a gente pode criar uma tarifa única para interligar esses modais. Parte eu vou de aplicativo, parte eu vou de metrô. Incluindo o aplicativo, Uber 99, etc. Uber 99 abriram, eu criei APIs na Prodenge, uma tecnologia inovadora que permite que essa integração. Então eu vou abrir esses dados.
da prefeitura e que envolve a prefeitura responsável pelos ônibus e pelos táxis. Eu vou abrir isso para a sociedade para haver inovação. Nós vamos resolver esse problema. Eu vou ser o prefeito que vou tirar a bunda da cadeira. Eu vou correr atrás de recursos. O Calil ficou sentado, esperando as coisas acontecer. Não lutou pelo metrô de Belo Horizonte. Está 40 anos parado. Brasília fez metrô, Salvador fez metrô, Belo Horizonte nada. Isso é um absurdo. O prefeito de Belo Horizonte tem que ter prestígio político, correr atrás, viabilizar investimentos na cidade. No nosso pacto federativo, 70% dos impostos vão para a União. Então nós temos que ir lá conversar com o governo federal, dar mãos para o governo do estado, viabilizar recursos para a cidade, atrair investimentos para a cidade. Eu quero que Belo Horizonte cresça e apareça, seja uma cidade respeitada. Acha que acabar com a superlotação de ônibus passa apenas por essa integração, inclusive com o aplicativo, ou tem que ter um enfrentamento com as empresas de ônibus? Você acredita que há uma caixa preta na BH Trans? A caixa preta ela existe, ela não foi revelada, acho que tem que haver transparência. Como eu disse, não é a caixa preta da BH Trans. É a caixa preta da Prefeitura de Belo Horizonte. Você vai abrir essa caixa preta, Vou geral? abrir a caixa preta, transparência total. Você vai poder pesquisar lá o período que você quiser, você vai pesquisar 3 meses. O Partido Novo é um partido muito transparente, de muito diálogo e de muita seriedade. Então, nós vamos fazer isso, você pode ter certeza disso. Nós vamos chegar lá. Estou correndo aqui, a gente tem que falar chuva, não tem como passar batido. Absurdo. Você disse em uma das entrevistas que vai criar um seguro para os moradores em área de risco. Queria saber como que vai ser esse seguro, de onde vem esse dinheiro e se vai ter alguma intervenção física ou qualquer outra ideia para diminuir essas inundações tão frequentes. Eu sou engenheiro, eu sei como resolver esses problemas, precisamos de obra. Os canais estão inadequados ou precisa de construção de bacias de contenção. Então tem que ter obras. Não tem recurso para essa obra? Temos que viabilizar que esses recursos venham. E aí minha ideia do seguro é o seguinte, nós vamos realizar essas obras e, paralelamente, fazer parceria com as empresas seguradoras para que não aconteçam essas perdas absurdas que têm acontecido. Mas é óbvio, se todo ano aquele lugar enche, né, nenhuma seguradora vai querer segurar aqui do lado, mas com compromisso de realização da obra, isso vai ser viável e possível. Eu vi uma senhora de 83 anos, tinha comprado móveis para casa dela, pagando em prestações R$6.000, né, obviamente que é os juros absurdos que eles cobram, né? E daí ela nem tem mais os móveis. Seria uma parceria da prefeitura com a seguradora, o cidadão não vai ter custo algum, caso ocorra algum... Pode ser que o cidadão tenha alguns custos sim, não estou falando que ele não vai ter custo. É uma forma de viabilizar a garantia da propriedade dos bens dele. Ontem mesmo eu vi um carro, o cara perdeu um carro. Gente, tem pessoas que gastam a vida para comprar um carro e perdeu tudo, ele não tinha um seguro. Então, a gente tem que tentar viabilizar para que essas pessoas tenham um seguro acessível, desde que a prefeitura comprometa em realizar essas obras e nós vamos buscar esse recurso na União. Então, só para ver se eu entendi, então seria um valor mais baixo do que o convencional. É isso, mais bancado pelo cidadão. Exatamente. Ótimo, segurança, guarda municipal, passaram vários aqui, alguns acham que tem que voltar para aquela guarda patrimonial, outros querem armar 100% dos guardas. Isso. Qual que é a sua visão? A guarda municipal ela tem que fazer uma prevenção, é uma guarda de prevenção. Primeiro, parceria, né, compartilhar os bancos de dados da Guarda Municipal com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, integrar os protocolos. Hoje a Guarda Municipal não conversa, que é uma briguinha, né, um mimimi desse atual prefeito, com o nosso governador Romeu Zema, que tem dado um show, é o melhor governador do Brasil, e eu vou aproveitar para dizer que os 8 melhores deputados na Câmara dos Deputados, os 8 são do Novo. São só 8 porque a gente só tem 8. Mas são os melhores, então nós estamos qualificados, eu passei por um processo seletivo, então nós estamos preparados para fazer uma revolução aqui em Belo Horizonte, no bom sentido. Bom, Guarda Municipal. Vai diminuir o número de armas? Guarda Municipal, acho que nós temos que usar a tecnologia também. Nós vamos criar no BHPP, aquele aplicativo que eu te falei, uma possibilidade da pessoa teve o carro roubado. Ela vai indicar que aquele carro foi roubado, tem diversas câmeras. De onde eu moro, para a cidade administrativa, onde era a sede da Prudente, tinha 25 câmeras. Então, se eu comunico o crime rapidamente e essa câmera identifica, eu consigo resolver. Então, o reconhecimento facial, o reconhecimento da placa, né? No centro da cidade, a gente teve roubos adoidados de vários motoristas. Eu estou andando muito de aplicativo, todos reclamam de roubo de celulares no centro da cidade. Então, se tiver essa câmera que faça a detecção facial, indique a aglomeração na Prodenge, eu fiz parcerias com empresas startups e com as operadoras para identificar o grau de aglomeração da cidade, foi medido lá no início da pandemia, né? Então, gente, nós temos tecnologia,
Nós precisamos ter uma cidade amiga da internet, né, onde as empresas tenham a instalação dessas tecnologias mais modernas, mais velozes, para que a gente possa usar para nosso benefício, para nossa segurança. Então, o efetivo da Guarda Municipal, não sei se alguém de vocês já foi em outro país, né, principalmente nos Estados Unidos, você não vê polícia em lugar nenhum. Mas faça alguma coisa errada, aparece polícia de todo lado. Então, nós temos que usar a inteligência. E a Guarda Municipal é uma guarda preventiva. Inclusive, hoje eu estive visitando um projeto do governo do Estado de Minas Gerais, que é uma ação comunitária preventiva, muito bacana, onde você pega as regiões críticas da cidade e faz um trabalho de qualificação das pessoas, aplica esportes para ele, tem tudo a ver com aquele meu projeto de unir a educação com esportes. Candidato, reta final mesmo. E aí eu vou tentar dar uma acelerada, senão vai ter muita coisa que o nosso leitor vai saber menos sobre você. Não, debate pronto. Uber, parte não foi regulamentado. É sua ideia taxar algum quilômetro? Muito antes, pelo contrário. Eu quero ser parceiro dessas empresas. Igual eu disse, eu vou abrir os dados dos ônibus e dos táxis para que a gente possa integrar esses modais de transporte. Ótimo. Aí com táxi e o aplicativo? Táxi, aplicativo, eu já dei de táxi, pagando 99, os táxis estão aderindo. Gente, você entende também que é válida a argumentação deles, que não está justa a concorrência? Eu quero dialogar com os dois, eu acho que sim. Ótimo. A concorrência não pode ser desleal. O táxi tem alguns benefícios, ele compra o carro mais barato, o Uber não está regulamentado, então nós temos que conversar, sentar na mesa, eu sou uma pessoa de muito diálogo, para resolver essa questão definitivamente, o que for melhor para o cidadão de Belo Horizonte. Empresário de sucesso, mas não é de hoje que você está na política. Em 92, inclusive, tentou, né, vereador pelo PL. Isso. Né, isso. Teve depois uma tentativa para o Senado também, em 2002. E aí queria saber como que, de forma objetiva, por favor, claro, como que a política te fisgou? Que você não conseguiu vencer nenhuma dessas eleições, por que continua tentando? De onde surgiu essa paixão? Tá, eu quero dar uma contribuição para a sociedade. Isso vem da minha indignação. Eu já falei daquela tentativa de extorsão que eu tive, né, aquilo lá foi um ponto. Na hora que eu precisei do apoio do governo, veio uma pessoa tentando me extorquir e ele foi preso com uma maleta com 350 mil reais. Depois nós assistimos apartamentos de dinheiro. Isso, eu acho que eu estou preparado, eu venho me capacitando ao longo da minha vida toda para estar aqui nesse momento e prestar serviço para o cidadão. Nós que fomos pessoas de bem, nós nos omitimos durante muito tempo e nos deixamos governar por bandidos. Temos presidentes presos, governadores presos, isso é uma vergonha. O Zema, na primeira disputa, foi eleito governador de Minas com uma pontinha de inveja? Não, de forma nenhuma. O Zema é nosso parceiro. Então, eu fiquei muito feliz, na verdade. Eu tive uma votação estrondosa, né? Foi minha primeira candidatura no Senado, 1.342.000 votos. Eu tive mais votos que a Marina Silva e que o Henrique Meirelles, que foram candidatos a presidente. Então, eu fico muito feliz. Ajudei a eleger o governador Zema, não tem dito. Ajudei a derrubar a Dilma. A Dilma não tá ainda no Senado. A contribuição minha foi forte nisso. Você tem uma raiva do PT? Você já falou várias vezes de esquerdista, Tenho sim, porque eles destruíram o nosso país. Não é raiva, é indignação. Né? Porque um partido teve determinado momento que ele teve tudo para fazer o bem para o país. E ele se envolveu com a bandalheira, com o roubo. Né? Então isso nós temos visto. Várias pessoas presas e todas desse partido. Desculpa. Claro. Não, é porque a gente viu também, principalmente com a Lava Jato, mas investigação envolvendo Aécio Neves, outros figurões do PSDB. Tem essa raiva também com o PSDB? Claro, todos esses que fizeram isso. Inclusive, numa outra entrevista que eu dei ainda, foi o PT e o PSDB primeiro, né? Depois fui eu. Eu falei, olha, não dá, né, gente? Pelo amor de Deus. Esses partidos, eles enojaram a política brasileira. Eles não representam mais a sociedade. Tanto é que eles estão tendo, não vão ter sucesso, com certeza. Vamos voltar ao seu gancho, 1.300.000 votos. As pesquisas de intenção de voto mostram 1%, 2%, bastante distante do Calil. Tem alguma esperança? Se tem esperança, como reverter? Se chegar ao segundo turno já fica satisfeito? Tem alguma meta? Não, a nossa meta é vencer a eleição. Sabemos que é difícil. O atual prefeito está enganando a população. Eu tenho denunciado isso. A nossa saúde não está boa. A nossa educação está péssima. A infraestrutura de Belo Horizonte não evoluiu, a anel rodoviário está aí, o do anel não foi construído, metrô não foi construído, Belo Horizonte não avançou. E eu já dei dados que provam que Belo Horizonte está andando para trás. A nossa produção tem caído, a população mais rica vai para Nova Lima, o Calil acho que foi o melhor prefeito de Nova Lima.
Eu vou estourar um pouquinho o nosso tempo, porque a gente não pode passar sem reproduzir uma pergunta do leitor. Nossos leitores são firmes, atuantes, ácidos, muitas vezes. O Márcio Gustavo do Espírito Santo perguntou: você entraria para a política caso não tivesse mordomias e o salário fosse o mínimo? É claro, com certeza. Vai abrir mão do salário igual o seu correligionário? Eu cortei. Não, eu não sou tão rico como o governador Romeu Zema. Infelizmente, eu vou ter que ter meu salário, mas vamos ter uma surpresa aí que nós vamos assim que eu ganhar, eu anuncio essa surpresa no que diz respeito ao salário. Mas mordomias todas. Se for possível, eu não posso falar isso porque eu não sei questão de segurança, mas como eu cortei na Prodenge, eu cortei meu carro e meu motorista. O presidente anterior tinha 3 gabinetes, 9 secretárias, TV a cabo no gabinete. Eu cortei tudo. Eu economizei R$70 milhões ano na Prodenge. A Prodenge não pagava bônus aos funcionários há 12 anos. Não distribuía lucro para os funcionários há 8 anos. Não dava lucro há 6 anos. Isso foi um trabalho sério, honesto, competente, com muita qualidade que nós fizemos na Prodenge, a iniciativa pública, da importância desse meu preparo para estar aqui na condição de candidato a prefeito de Belo Horizonte, e eu vou fazer isso na Prefeitura de Belo Horizonte. Vou pular uma pergunta, porque para mim, já mais de 40 minutos conversando contigo, me parece óbvio. Eu ia perguntar a sua visão de governo, se deve priorizar ou governar para todos. Você até citou o slogan, me parece que isso é claro para você. E aí eu queria te perguntar, e me corrija se eu estiver errado, mas você pagou R$4 mil para participar de uma seleção, né, para ocupar a disputa para a prefeitura, né? Você acha que aí não vai de encontro com sua fala, já não limita muito uma população que está sendo atacada pela pandemia, tal, de participar, inclusive, do seu partido, de discussões, você debates? Pode ficar isento dessa taxa. Se você comprovar que você não tem recursos para pagar isso, essa taxa é isenta. Esse é o custo da consultoria que vai te testar se você está preparado ou não para ser candidato a prefeito. É importantíssimo, é um processo seletivo. Então tem essa possibilidade de não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis. As pessoas têm que entender isso. E eu já te falei, o vendedor ambulante, ele sabe disso. Ele quer pagar a taxa dele. A senhora que tem o gato de energia, ela sabe disso, ela quer pagar a taxa dela. O brasileiro é muito liberal. O brasileiro é trabalhador. O brasileiro é honesto. Então, nós aqui, Rodrigo Paiva, do Partido Novo, nós somos um partido liberal que acredita no indivíduo. O indivíduo tem que ser valorizado. Ele individualmente, cada um de nós somos diferentes um do outro. Cada um tem a sua especificidade. E o Novo luta por cada um de nós. E debate pronto, só vou insistir um pouquinho, porque é essa imagem que foi passada, né? Eu sou jornalista, estou acompanhando diariamente de ter uma taxa. Você acha que isso não repele, às vezes, uma visão diferente, uma diversidade dentro do partido? Não repele, porque se você não tiver condições de pagar, você pode pedir a isenção. Então isso é possível. E quem pode, paga. Entendeu? Esse é o justo. Né? Nós temos aí nas universidades federais, eu mesmo estudei na Universidade Federal, universidade pública gratuita. Mas o foco será que é esse? Não é melhor a gente ter uma educação básica de qualidade? Que esse é o meu foco? Eu quero que o ensino fundamental 1 e 2, por quê? Para criar oportunidade igual para todos. A base que é importante. Depois, se você trabalha mais e eu trabalho menos, claro que você vai poder merecer trabalhar mais. Se você se esforça, quer crescer, quer desenvolver, e eu não quero, estou satisfeito com o que eu tenho, você vai ganhar mais do que eu. Isso é natural. Né? Isso é justo, isso é honesto, isso é transparente. Mas o que está acontecendo no Brasil hoje é que as oportunidades não têm sido iguais. E o prefeito Calil está fazendo exatamente o contrário, porque está deixando as crianças das escolas municipais sem alternativa nenhuma de ensino, as escolas particulares estão avançando com as crianças, essas crianças perderam um ano da vida dela. As escolas municipais estavam de greve antes e ficaram sem alternativa nenhuma. E vem a secretária, o prefeito falou que é uma piada ensino à distância. E a secretária de Educação, que eu não sei como é que ela está nessa posição, fala que não acredita nas inovações. Quer dizer, isso é um absurdo. Eu, Rodrigo Paiva, acredito na inovação, acredito que a gente pode fazer uma revolução em Belo Horizonte, nós podemos avançar, sim, 10 anos em um. Eu quero ser o prefeito que vai ser lembrado como o prefeito que vai acabar a obra do Juscelino Kubitschek. Na Lagoa da Pampulha, o conjunto arquitetônico, falta uma obra lá. Nós vamos construir essa obra. Não a prefeitura, mas nós vamos ligar os pontos. E aí eu lembro uma palestra do Steve Jobs, rapidamente, que quem não viu, assista, está no YouTube, uma palestra que ele deu quando ele foi para a Ninfo em Stanford, que o trabalho dele a vida toda foi ligar 2 pontos. Então ele falou que ele fez um curso de caligrafia lá quando ele era jovem, depois quando ele desenvolveu o Macintosh, ele bolou aquelas fontes bacanas que fazem o sucesso da Apple hoje, né? Então eu quero ser o prefeito que vai conectar os pontos, que vai ligar, por exemplo, um artista lá do Viaduto das Artes, no bairro do Barreiro,
que faz esculturas maravilhosas, com um investidor da Alemanha que vai pagar milhões de euros pela obra dele, para gerar renda, emprego na nossa cidade. Eu já estou com um cartão amarelo, estão quase me expulsando ali. Vou fazer um último combo, só para a gente finalizar. Zema sofreu no início do mandato com articulação política. Ele está num cargo político, né? Com articulação com a Assembleia. Você tem uma trajetória semelhante quanto à iniciativa privada. Teve a experiência na Prodenge, mas só essa experiência. Teme ter algo parecido? E se não teme, como que pretende driblar? Uma reprodução bem rápida, porque é importante. É uma referência, é o presidente do CELO, Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual de Minas Gerais, Azilton Viana. Como que vai ser sua postura em relação a manifestações e eventos da comunidade LGBTI? Aí fala como orgulho LGBT, peças, shows, etc. E aí, para a gente finalizar, Carnaval, qual que é a sua visão hoje? Há a possibilidade de adiar para o segundo semestre? Não liga para Carnaval, já descarta para o ano que vem, caso seja eleito? Não, vamos começar de trás para frente então. Carnaval, gente, ele vai ser realizado. Eu sou uma pessoa que eu adoro o Carnaval, é uma festa muito bacana. Ela vai ser realizada assim que for possível. Quem vai decidir isso não vai ser o prefeito de Belo Horizonte, vai ser os técnicos, os profissionais da área de saúde. A minha candidata a vice, doutora Patrícia Bergaria, ela é médica e nós vamos tratar isso com muito cuidado. Se puder ser realizado no período adequado, ela vai ser realizada. Se ela não for possível realizar nesse período, ela vai ser realizada em outro período. Assim como o Carnaval, diversos outros eventos, como você diz aí das paradas, LGBTIs, todas, acho que Belo Horizonte tem que atrair muito mais, a gente tem que trazer mais eventos para a cidade. Belo Horizonte tem que atrair o turismo de negócios, isso é importantíssimo para a cidade, gera emprego e renda, inclusive é um dos meus focos. A gente não teve a oportunidade de falar aqui, mas eu sou um defensor da economia criativa. A área de moda é fantástica em Belo Horizonte, a área da gastronomia, nós ganhamos um prêmio recente, ano passado, né, Patrimônio da Humanidade. A área de inovação, tecnologia da informação, a área de biomedicina, o próprio turismo. Então, Belo Horizonte tem que resgatar esse protagonismo e atrair mais e mais eventos com toda a segurança, obedecendo os critérios técnicos, né, de acústica, por exemplo, o show no Mineirão, por exemplo. Eu sou engenheiro, tenho um amigo meu que trabalha com essa área de acústica, né? Ele pode afetar os animais do biotério, onde são feitas as pesquisas da vacina de Covid. Pode afetar os animais que estão na escola de veterinária, dependendo de como que você direciona o palco. Então, eu vou usar toda a técnica, toda a inteligência, toda a inovação, para que a gente possa ter muitos mais eventos em Belo Horizonte. Essa obra que eu falei lá da Pampulha, a previsão é que fosse um hotel, mas ela pode ser um centro de eventos, centro de convenções, para atrair ainda mais turistas para a nossa cidade. E para finalizar, algo só que é importante, que eu falei da experiência do Zema, obviamente, eu ouvi novamente o nosso quadro de 2018 e tinha uma parte que era um erro seu na vida profissional, você não se lembrava. Sim. E aí aproveite, assim, para essa mais de gestão. Eu estou diante de um profissional perfeito, sem erros? Não, gente, que é isso, eu não tenho essa pretensão, todos nós erramos, ninguém é perfeito, isso não existe. A questão, nós estamos trabalhando com uma chapa de 34 candidatos a vereadores. Todos fizeram um processo seletivo, todos estão qualificados. Então, a intenção do Novo é eleger de 8, máximo 8 é a nossa pretensão, e no mínimo 4 vereadores. Então, eu realmente vou ter uma posição mais confortável que o governo Romeu Zema, que tem 3 em 77. Eu vou ter de 8 a 4 em 41. Mas eu sou uma pessoa de diálogo, eu converso muito. Se a oposição tiver uma ideia que seja melhor do que a minha, eu vou ter uma umidade suficiente para poder acatar outra ideia. Nós não temos, eu vou querer integrar sempre e eu vou ser um prefeito que vai decidir. E na hora que tiver que decidir, eu vou decidir em benefício da população de Belo Horizonte. Sempre. Muito obrigado. Nada, estamos às ordens. Obrigado por nos acompanhar até agora e continue de olho na nossa cobertura das eleições, de olho no portal BHZ.